Começa agora mais uma edição do programa De Docente, o programa de TV da Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a SEDUFESM. Aqui você confere temas relacionados à luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais, com enfoque especial para a categoria docente. Na edição de hoje, teremos um programa especial, direto aqui do Itaimbé Palace Hotel, onde está acontecendo o 58º Conselho do Andes, o CONAD. A abertura do CONAD, que iniciou nesta quinta-feira, dia 18, e vai até domingo, dia 21, foi marcada por apresentações artísticas que deram as boas-vindas aos cerca de 160 delegados representantes de universidades de todo o Brasil, além de observadores e convidados. Ainda na parte da manhã da última quinta-feira, uma mesa com representantes de diversas entidades de classe e movimentos sociais foi marcada para a plenária de abertura, e a Central Sindical e Popular com Lutas, central sindical a qual o Andes é filiado, esteve presente. Indiscutivelmente, esse CONAD só fortalece o papel histórico que o Andes Sindicato Nacional já vem cumprindo na história da luta da classe trabalhadora brasileira. Nesse momento em que nós tivemos um ano anterior com mais de 800 greves, onde nós tivemos marchas, uma grande greve do funcionalismo também, tivemos uma grande marcha em Brasília e que agora entrou em cena com muita força a juventude brasileira, com parte das bandeiras da classe trabalhadora. Realizar o CONAD é um ponto de apoio fundamental para recolocar, para reafirmar o papel histórico dos docentes desse país, não só na orientação, na elaboração, mas na ação direta com a juventude, com a classe trabalhadora em geral, para enfrentar a opção política do governo do PT, que segue no poder há mais de 10 anos e que, ao anunciar o seu primeiro pacote, o hierarquiza mantendo o seu compromisso com o superávit primário, ou seja, mantendo a lógica econômica. Portanto, o CONAD vai servir para potencializar cada vez mais a entrada dos docentes na luta geral que a sociedade brasileira, que a classe trabalhadora brasileira, nesse momento, efetiva contra todas essas péssimas condições de vida e contra esse sistema capitalista que está aí. Então o CONAD cumprirá certamente esse papel fundamental para um sindicato também muito importante, filiado à nossa central, a CSP com Lutas. O CONAD tem como principal objetivo atualizar o plano de lutas a partir do que foi aprovado no 32º Congresso do Andes, no Rio de Janeiro. Com isso, a atuação do Andes será repensada para a atual conjuntura, o que nesse período de grandes manifestações é muito importante, conforme destaca o secretário-geral do Andes, Márcio Antônio de Oliveira. O CONAD, que é o Conselho do Andes Sindicato Nacional, ele tem como finalidade fiscalizar as contas, mas sobretudo atualizar o plano de lutas do sindicato, que é o plano tirado no Congresso do Andes. E, na verdade, não se trata de um mini congresso, trata-se tão somente de atualização. Agora, como vivemos, e eu digo com muita felicidade, vivemos um momento especial. Então, esse CONAD, ele passa a ter também uma, vamos dizer assim, uma ênfase, né? Ele deve adquirir uma ênfase especial diante dessa nova conjuntura em que vivemos uma retomada de uma mobilização nacional que vem das ruas, da juventude, dos diversos movimentos sociais. Agora, é muito interessante, por quê? Porque nós reivindicamos isso, há anos reivindicamos isso. E agora isso aparece nos movimentos, né, do passe livre, né, e das diversas reivindicações. Então, esse CONAD tem como papel importante atualizar justamente como agir nessa conjuntura, como confluir, né? Como tangenciar, mais do que tangenciar, como articular, né, com esse movimento que nós vivemos hoje, tão importante na vida nacional, e não deixá-lo morrer. Ele é fundamental para a continuação da própria vida política nacional. Da mesma forma,
o presidente da SEDUFSM, Rondon de Castro, destaca a importância de trazer discussões da conjuntura nacional para Santa Maria. Olha, tem uma importância nacional e local, isso com toda certeza. Primeiro que é o engajamento de Santa Maria nessa luta nacional. Isso é o ponto positivo. A SEDUFSM há muito tempo já tem se destacado nessa luta, no envolvimento, nas manifestações, nos processos, em nível nacional. O que nós podemos ter como positivo da realização do CONAD, primeiro, nós trazemos para dentro da universidade as discussões políticas nacionais. Não é mais uma coisa de Santa Maria se deslocando para outros lugares, para centros maiores, para fazer discussão ou participação em eventos. Nós estamos trazendo para cá e propiciando para o professor daqui da UFSM a participação, a vivenciar esse movimento, a discussão e a democracia interna do nosso sindicato. Esses são pontos fundamentais e prioritários com relação à organização desse evento. Mas em que cenário acontece esse CONAD? Quais são as questões centrais debatidas pelo movimento docente? E o ANDES Sindicato Nacional nesse momento? Para falar sobre isso, entrevistamos a presidente do ANDES, Marinalva Oliveira. Com a temática ANDES-SN, Sindicato de Luta, ampliando a organização da categoria e a unidade classista dos trabalhadores, iniciou-se nesta quinta-feira, dia 18, o 58º Conselho do ANDES, o CONAD, que está ocorrendo aqui, em Santa Maria. Mas, afinal, qual é a conjuntura que permeia e pauta o movimento docente nesse momento em que ocorre esse CONAD? Quais são as principais diretrizes da categoria? Para falar um pouco sobre isso, a nossa entrevistada de hoje é a professora Marinalva Oliveira, ela que é presidente do ANDES-SN. Professora, primeiramente, muito obrigado por falar conosco. E eu já queria começar perguntando quais são as principais pautas que envolvem a categoria nesse momento. A gente sabe que o CONAD tem a função de atualizar principalmente o plano de lutas, avaliar o que está sendo posto em prática tirado no Congresso. E como está funcionando isso, quais são as principais diretrizes do movimento? Bem, primeiro, obrigada pelo espaço que vocês estão cedendo ao ANDES, Sindicato Nacional. Estamos aqui em Santa Maria durante esses dias. É um grande prazer estar nessa cidade, estar colaborando aqui para a discussão sobre o nosso congresso e também trazendo até a sociedade o ANDES mais próximo. Bem, nesses 4 dias nós estaremos discutindo sobre a atualização do plano de lutas. O que isso quer dizer? No Congresso do Rio de Janeiro nós aprovamos o nosso plano de lutas, aprovamos a centralidade da luta para o ano de 2013 e a centralidade da luta tirada para o ano de 2013 foi a defesa do caráter público da educação, ampliando a participação da categoria em unidade com os demais trabalhadores. Na conjuntura atual, onde estamos aqui para atualizar, nós avaliamos primeiro que foi acertada essa centralidade da luta, porque esse ano de 2013 será um ano onde vai aprofundar a privatização da educação. E o caráter público da educação está em risco. Está em risco quando nós temos um Plano Nacional de Educação no Senado, que deve ser aprovado nos próximos meses, e privatiza a educação desde a creche até a pós-graduação. Então foi acertado. O segundo ponto, que é justamente ampliar a participação da categoria e a unidade com os trabalhadores, traz para a nossa conjuntura atual, onde durante o mês de junho nós tivemos grandes explosões de manifestações em todo o Brasil. E lógico que essas explosões, para nós foi uma grande novidade a quantidade de pessoas na rua. Mas as bandeiras das ruas, para nós não era novidade, que nós já vimos há algum tempo já, denunciando a privatização da saúde, privatização da educação, a retirada de direitos sociais e a precarização da vida da sociedade. E foi justamente devido a essa precarização da vida da sociedade que levou o povo para a rua, onde nós tivemos grandes explosões aí. Então, são bandeiras que sempre defendemos, são bandeiras que nós defendemos pela educação pública, de qualidade e saúde também, e que sabíamos que em determinado momento a sociedade não ia suportar tanta
privatização da sua vida, das políticas e, ao mesmo tempo, muitas benesses para o capital. E explodiu isso no mês de junho. Então, quando eu digo que o segundo ponto da centralidade da luta, que é justamente o tema do nosso CONAD, é o que nós vamos, dentro desse CONAD, estar discutindo, e ontem já iniciamos um pouco o debate sobre a conjuntura, no sentido de que precisamos reforçar a unidade com os trabalhadores, precisamos unificar a luta, precisamos mostrar para a sociedade que essas são bandeiras de defesa do sindicato de esquerda, da Central Sindical e Popular, que é a CSP com Lutas, são bandeiras que já estamos defendendo há algum tempo já. Então, a atualização nesse segundo semestre será nesse sentido, reforçar a unidade para continuarmos na rua reivindicando justamente aqueles direitos que são um direito social que é inalienável da sociedade brasileira, que é direito à educação, direito à saúde, direito à moradia e direito à segurança. Então, professora, a senhora falou justamente agora sobre essa conjuntura de grandes mobilizações sem tomar do Brasil e que também é um cenário internacional, né? Como a senhora disse também, isso está ressaltado na própria temática do CONAD. E politicamente, o Andes há muito tempo já sempre defendeu essas bandeiras que hoje estão nas ruas. Mas, na sua opinião, justamente trazendo a temática, ampliando a unidade classista, ampliando a organização da categoria unidade classista dos trabalhadores, enquanto ferramenta, qual é o papel de um sindicato que se coloca enquanto classista e de uma central sindical que se ressalta não apenas como uma central sindical que defende categorias, mas que também está ao lado dos movimentos sociais e populares? Primeiro é preciso contextualizar que nos últimos anos o governo do PT e algumas centrais sindicais que algum tempo atrás nós éramos filiados, a CUT, por exemplo, tinha uma defesa dos trabalhadores. Após a eleição do governo Lula, e de imediato a sociedade já compreendeu, os movimentos de esquerda compreenderam que esse governo não atendia, não estava em defesa da classe trabalhadora e teve todo um rompimento aí. Nós, por exemplo, do Andes, saímos da CUT porque compreendemos que a CUT estava mais a serviço de blindar e proteger o governo do que de defesa da classe trabalhadora. E a partir daí foi quando teve a discussão dessa criação da nossa nova central, que é a CSP com Luta. E a CSP com Luta, ela é uma central sindical e popular, ou seja, aglutina também movimentos populares, movimentos sociais e sindicato e tudo mais. Voltando um pouco para o Andes. Dentro do Andes, a nossa compreensão, nós somos um sindicato dos docentes, certo? Dos docentes de ensino superior. Mas nós compreendemos que a universidade, o nosso local de trabalho, ela tem uma inserção muito grande dentro da sociedade. A universidade, de uma certa forma, ela influencia os valores, ela influencia as concepções dentro da sociedade, porque nós formamos profissionais para essa sociedade. Dentro dessa compreensão, o Andes compreende que a nossa transformação, a nossa luta não é só por uma outra educação, mas também por uma outra sociedade a partir desses atores que nós estamos formando, que são os alunos que se tornam professores, engenheiros, advogados e tudo mais. Então, o Andes tem uma inserção muito grande dentro da sociedade. O Andes, no decorrer dos seus 30 e poucos anos, 33 anos, a nossa central sindical é mais nova, é mais recente, contextualizei um pouco aí, ele tem um papel muito fundamental, ele tem atuado em diversas lutas. O Andes foi criado na época da ditadura, era ainda uma associação, depois com a Constituição de 88 se transformou em sindicato nacional. Então é um sindicato que atuou contra a ditadura, é um sindicato que atuou pela anistia das pessoas que foram caçadas naquela época, é um sindicato que construiu uma proposta para a educação, para a universidade brasileira, e é um sindicato que defende que só através dessa unidade classista, qualquer questão, ela é uma questão de classe que precisa ser discutida a partir desses elementos. Então, a atuação do Andes é nesse sentido, enquanto um sindicato dos docentes, mas um sindicato que tem uma compreensão que não é só através da educação que faremos transformações, mas também através da sociedade. Como atuamos em um local onde temos formação, temos formado pessoas, esse é o grande papel que o Andes tem desenvolvido em todos esses 33 anos de sua existência aí. Certo. Bom, professora, para encerrar, queria justamente seguir, falamos da greve, por exemplo, e falamos que diversas palavras de ordem da greve, de todas as marchas que aconteceram em Brasília, estão nas ruas hoje, novamente, né? Como, por exemplo, o investimento bilionário em mega eventos, enquanto a educação e a saúde seguem com recursos parcos. Eu queria saber, naquele momento da greve, o governo deu mais
deu demonstrações mais do que suficientes de que não estava a fim de negociar. A Dilma ordenou corte de ponto, eles marcavam reuniões, enfim. Eu queria saber, na perspectiva agora do Andes, como funciona a negociação a partir de agora, com todas essas pautas voltando, mas com mobilizações ainda maiores, com vários setores da sociedade nas ruas, não apenas os docentes que estavam em greve naquela época. Inclusive porque no discurso, naquele pronunciamento da Dilma, ela se comprometeu, né, a receber todas as entidades que quisessem em movimentos sociais. Como trabalha a perspectiva de negociação a partir de agora? Bem, primeiro, acho que a greve mostrou isso. O que a greve da educação principalmente mostrou? Desnudou aquilo que o governo vinha utilizando como fachada. O governo dizia que a educação era prioridade, que mais pessoas estavam entrando na universidade com esse governo do PT, e nós já vínhamos denunciando isso há algum tempo. Ou seja, qual era a política do governo? Era uma política de repassar dinheiro de desoneração das instituições privadas através de bolsas do ProUni ou através do Reúne nas universidades federais, que era um programa que tem uma concepção do modelo gerencial de Estado, onde você faz mais com menos. O que quer dizer isso? Você coloca mais alunos dentro da universidade, mas não é proporcional à contratação de professores, contratação de técnicos, infraestrutura e tudo mais. Então, a greve do ano passado veio justamente desnudar toda essa fachada que o governo colocava para a sociedade de que a educação estava muito bem, que era valorizado. E a greve foi um instrumento muito importante, porque nós fizemos essa discussão com a sociedade, colocamos a precarização do trabalho docente, mostramos que os professores universitários têm um dos salários mais baixos e mostramos também que a educação estava perdendo a qualidade dessa forma do governo ampliar a chamada expansão, que nós chamamos de expansão precarizada, expansão sem qualidade do ensino superior. Tivemos várias manifestações e tudo mais. O governo, naquela época, interrompeu a chamada mesa de reunião, onde assinou um acordo com seu braço sindical, que era o PROIFES, que não representava uma pequena parcela dos professores, e interrompeu as negociações com o Sinasef e com o Andes e assinou o acordo com o PROIFES. Assinou um acordo onde piorava a nossa carreira e nada mudava as nossas condições de trabalho. Este ano, depois de quase um ano, pela primeira vez tivemos uma reunião com o ministro da Educação, onde eles mudam o discurso, mas não mudam a forma de reagir diante desse discurso. O que eles mudam? O ano passado, eles alegavam que dizer em falta de condições de trabalho era uma abstração do Andes-SN, que isso não existia nas universidades. Esse ano ele já reconhece, e não tinha como não reconhecer, porque nós mostramos isso para a sociedade, elaboramos um dossiê sobre as precárias condições de trabalho a partir das seções sindicais. Então eles reconhecem. Só que eles reconhecem e não propõem formas de resolver isso. Muitas vezes colocam a culpa na gestão da universidade. De novo, o modelo gerencial de Estado. É porque você não está gerenciando bem os recursos, por isso que não está atendendo. E tivemos algumas reuniões. O que nós avaliamos é o seguinte: as reuniões não estão avançando. O governo continua, eu diria protelando qualquer proposta. Por que protelando? Porque o que está em pauta neste momento é a disputa por projeto de educação. O Andes-SN tem um projeto de educação de defesa da universidade, onde faz ensino, o tripé ensino, pesquisa e extensão, onde você precisa ter menos alunos dentro da sala de aula para ter uma educação com mais qualidade, onde os professores têm o direito a se qualificarem, onde precisa ter uma política, as universidades tenham condições de ter laboratórios adequados e não simplesmente ampliar. Então, essa defesa de universidade, a universidade tem que ser pública. Investimento público tem que ser para a educação pública, não pode ser para entidades privadas. Então, percebe aí que tem um conceito que é bem diferente do conceito do governo. Os nossos projetos são diferentes. Então, é essa disputa por esse projeto. O que muda atualmente? Logicamente que a greve do ano passado já mudou um pouco a conjuntura, quando o governo, queira ou não, ele foi obrigado a conceder um reajuste salarial, quando ele dizia que nós teríamos congelamento por 10 anos de reajuste salarial. Então, queira ou não, o governo foi obrigado
a se movimentar. Não foi na direção que nós queríamos, mas foi obrigada a se movimentar. Diante da conjuntura atual, a sociedade está na rua reivindicando educação de qualidade, saúde pública, condições de trabalho, segurança, tudo aquilo que nós já reivindicávamos e continuamos reivindicando, a sociedade agora vai fazer coro junto com esses movimentos. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque mostra que a insatisfação é da sociedade como um todo. Não é só dos professores e dos alunos que estão dentro da universidade, mas é da sociedade que está recebendo a resposta desses lugares. E a resposta está sendo a mínima possível. Ou seja, como você pode admitir que tem dinheiro para repassar para empresas construírem grandes estádios de futebol e não tem dinheiro para construir hospitais, não tem dinheiro para construir uma universidade de qualidade, não tem dinheiro para construir escola? Nós temos 14 milhões de analfabetos no Brasil. No ensino superior, apenas 14% dos jovens chegam no ensino superior. Apenas 14%. Desses 14%, 70% está na universidade particular. De que forma? Governo repassando dinheiro ou dando isenção fiscal para essas instituições. Aí você percebe o quê? Por que esse dinheiro não vem para a educação pública? A construção de um estádio para acontecer um mega evento que depois, muitos deles, não terá função nenhuma. Você percebe que a prioridade desse governo é repassar dinheiro para o capital, é fortalecer o capital. E é importante lembrar aí que durante as manifestações, a presidente da República, logo no mês de junho, ela fez um pronunciamento público onde diz que ia propor 5 pactos para resolver os problemas que o povo estava reivindicando, que era saúde, educação, moradia, transporte, segurança e tudo mais. E quando você ouve a fala dos 5 pactos, todos os 5 pactos são: eu vou te dar isso, mas muito mais vai para o capital. Ou seja, 100% dos royalties para a educação. O que são os royalties? Qual é a educação? Educação pública? Primeiro, não, para educação, ou seja, qualquer educação, inclusive a educação privada. Aí você pergunta 100% dos royalties, mas o que são os royalties? Os royalties são recursos provenientes da exploração do petróleo que ainda vai acontecer, degradando o meio ambiente, recursos incertos, que não vai atingir 10% do PIB para a educação, que é a nossa reivindicação, e também da sociedade brasileira, ou seja, tirando dinheiro de uma forma privatista. Primeiro, esses recursos serão aplicados pelo capital, depois o que sobrar da aplicação desses recursos para o capital, eu vou passar para a educação, vou passar para a saúde. É resolver o problema da saúde. Ela vem com o discurso de que o problema é a falta de médicos. Em nenhum momento discute que o problema é falta de hospitais, que o problema é falta de condições de trabalho para os médicos, para os enfermeiros, para os professores. É isso que vai fazer com que tenhamos uma saúde de qualidade e uma educação de qualidade. Então, por aí você percebe qual é a prioridade desse governo. A prioridade do governo, mesmo diante das grandes manifestações, foi sempre tentar resolver, mas beneficiando o capital. A moradia. Vamos construir mais casas. Como é que essas casas são construídas? Essas casas são construídas com a contratação de grandes empresas, onde essas empresas vão lá e constroem aquelas casinhas mínimas e depois você passa 30, 40 anos o povo pagando por aquela casa. Ou seja, em nenhum momento o capital perde. Todo momento é o capital sempre ganhando. Tivemos agora um relato recente de dessas moradias aí da Minha Casa Minha Vida, desse programa do governo, que a construtora terminou de construir, a construtora terminou a obra e o prédio desabou todo. Ainda bem que não tinha ninguém lá dentro ainda. Mas, ou seja, imagina quanto de repasse foi para essa construtora, para fazer obras de péssima qualidade. Então é tudo isso. Então o momento é favorável, porque a sociedade está compreendendo, e a sociedade chegou mesmo no limite de precarização da sua vida, onde não tem direito a mais nada. E a educação, que foi sempre a nossa grande bandeira de educação de qualidade, 10% do PIB já para a educação, é necessário para reverter, para começar a reverter esse processo. Hospitais públicos, que é a nossa luta contra a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que vai privatizar os hospitais universitários, hospitais que são referência em termos de exames de alta complexidade para a população pobre.
e agora o governo propõe privatizar através dessa empresa brasileira. Então eu acho que isso aí dá um novo fôlego e vem reforçar todas aquelas bandeiras que nós sempre defendemos, logicamente que agora com a sociedade junta. Bom, nós conversamos hoje com a professora Marinalva Oliveira, presidente do ANDE Sindicato Nacional, que está aqui em Santa Maria para essa 58ª edição do Conselho do ANDES, o CONAD. Professora, muito obrigado por falar conosco e esclarecer todas essas questões, as posições do ANDES frente a essas mobilizações que têm tomado as ruas do Brasil e que, como falamos, a posição do ANDES não é nova, é a mesma posição que o ANDES sempre defendeu, né? Obrigada a vocês, um grande prazer estar aqui em Santa Maria, atualizando o nosso plano de lutas diante dessa conjuntura que oferece muitas possibilidades. Então eu acho que Santa Maria, esse CONAD, ele será um CONAD histórico, um CONAD que marcará uma nova linha para a categoria docente e para os trabalhadores de uma forma geral. Muito obrigada. Obrigado. O segundo dia do 58º Conselho do ANDES, o CONAD, nesta sexta-feira, dia 19, foi marcado pela realização dos grupos mistos do tema 2, na parte da manhã, com a temática Avaliação e Atualização do Plano de Lutas, Educação, Direitos e Organização dos Trabalhadores. Já na parte da tarde, foram realizados os grupos mistos do tema 3, Avaliação e Atualização do Plano de Lutas, Setores. Os grupos mistos têm o objetivo de discutir as temáticas e elaborar os encaminhamentos que serão levados para as plenárias gerais, colocados para aprovação, conforme destaca Luiz Henrique Chu, primeiro vice-presidente do ANDES Sindicato Nacional. A metodologia de construção dos eventos nacionais do ANDES, ela começa bem antes do evento. Há discussão em setores, em grupos de trabalho, e esse acúmulo consta de 2 grandes documentos. Um caderno de textos, normalmente divulgado para a base do movimento uns 60 dias antes do evento. Depois um ciclo de discussões em assembleias. Voltam propostas em um anexo ao caderno de textos. E os grupos mistos, já dentro do evento, são o grande espaço de debate dessa produção, desse conjunto de propostas que vem do espaço anterior. São divididos os delegados e observadores, um espaço para todas as propostas, para todas as falas, as ideias são confrontadas e a produção dos grupos mistos, aquilo que é majoritário nos grupos mistos, então é o lastro de debate no espaço propriamente deliberativo do evento, que são as plenárias. As plenárias nos eventos do ANDES têm uma característica também muito importante. Embora seja um evento nacional, e sendo um evento nacional, 100% da deliberação é tomada por delegados de base, eleitos em suas assembleias, especificamente para aquele evento, o que dá um cunho bastante democrático às nossas deliberações. Ao final da tarde de hoje, sexta-feira, conforme deliberado na plenária de instalação, os professores realizaram uma marcha pedindo justiça no caso do incêndio da Boate Kiss. Os professores marcharam até a Praça Saldanha Marinho, onde está acontecendo o show Praça de Lutas, Praça de Cantos. O show é uma promoção especial da SEDUFSM para o 58º CONAD. Além disso, no sábado, dia 20, no período da manhã, teremos o grupo misto com o tema 4, Questões Organizativas e Financeiras. Já na parte da tarde, acontece a plenária temática 2, Avaliação e Atualização do Plano de Lutas, Educação, Direitos e Organização dos Trabalhadores. Durante a noite, ocorre a plenária com o tema 3, Avaliação e Atualização do Plano de Lutas, Setores. No domingo, dia 21, ocorre a plenária 4, Questões Organizativas e Financeiras pela manhã e à tarde a plenária de encerramento. Encerramos aqui esta edição especial do programa De Docente. E para quem quiser saber mais sobre o 58º CONAD, basta acessar o site da SEDUFSM e as nossas redes sociais, que serão atualizadas diariamente com informações do evento em texto e em vídeo. Obrigada pela audiência e até a próxima edição do programa De Docente.